Meu nome é Marcelo Henrique Paiva, tenho 52 anos e por 24 anos fui perito criminal, investigador de local da Polícia Técnico-Científica, lotado no Instituto de Criminalística da capital. Eu perdi a conta de quantas noites passei ajoelhado em pisos frios, respirando poeira de drywall e sangue seco, mas no meu último relatório completo, antes de pedir afastamento, eu tinha fechado 3.817 atendimentos de local, sem contar os complementares. Eu sempre achei que já tinha visto de tudo. Corpo carbonizado em porta-malas, decomposição avançada em apartamento trancado por dentro, criança afogada em piscina de condomínio de luxo, suicídio, por enforcamento descoberto pela neta de 7 anos. Eu vi, fotografei, medi, lacrei e arquivei cada um desses horrores com a mesma postura. Distância profissional, café forte, cigarro no intervalo. Até agosto de 2016, quando um único caso me fez abandonar o plantão, mudar de rotina, começar terapia e, alguns meses depois, aceitar uma transferência que eu jurava que nunca aceitaria. Interior. Estou gravando isso agora, em dezembro de 2025, porque meu terapeuta insiste que eu pare de guardar o impossível dentro do corpo. Porque meu casamento virou silêncio. Minha esposa, Renata, me olha como se eu fosse um estranho que ela alimenta por obrigação. Porque eu acordo com o som de zíper de saco plástico e fico procurando no escuro o cheiro de látex e álcool 70. E porque, sinceramente, eu não confio mais em papel timbrado nem em arquivo digital. Isso aqui é o que sobrou, minha voz. 2 frases antes de eu voltar ao começo. Eu vi uma prova mudar de forma na minha frente. E pior, eu vi gente experiente agir como se aquilo nunca tivesse acontecido. Você que está ouvindo, já sentiu uma presença onde não devia existir? Num corredor de hospital, numa estrada? Vazia, num velório em que o ar parecia pesado demais? Se já viveu algo assim, comenta. Eu leio. E se você se inscreve, eu prometo trazer outros relatos de gente adulta que também viu o impossível e ficou sozinho com isso. Naquela noite, eu estava no plantão do leste, saindo da base na Muca, São Paulo, Brasil. Agosto traz aquela friagem que corta a pele mesmo dentro do carro. Chovia fino, aquela garoa que vira lama preta na sarjeta e deixa tudo com cheiro de asfalto molhado e escapamento velho. O café da máquina tinha gosto de metal velho e chicória queimada. Eu tomei na caneca de alumínio riscada, tentando me manter acordado depois de um domingo inteiro, revisando laudos atrasados. O rádio chiava com vozes cortadas, dispatch central chamando unidades, polícia militar confirmando presença, ambulância retornando sem paciente, rotina de madrugada. Eu conferi o kit como sempre fiz. Trena metálica, 2 lanternas, uma de cabeça, uma de mão, reagentes para sangue, luvas de látex tamanho M, envelopes craft de vários tamanhos, lacres numerados em rolo, câmera digital com cartão limpo, prancheta com fichas em branco, tudo encaixado na mala de alumínio que já tinha mais de 10 anos de estrada. Eu passei a mão na lateral dela, sentindo os arranhões, as marcas de rodapé de apartamento barato e calçada esburacada. Às 02h17 veio a chamada. Óbito em apartamento. Possível morte suspeita. Endereço: Rua Ibitirama, 547, apto 82, Vila Prudente. Prédio antigo, elevador lento. Nada parecia fora do normal. Eu anotei no caderno de capa dura que eu carregava no bolso, com letra inclinada pela pressa e pelo cansaço. Peguei as chaves do palio branco da perícia, ajeitei o cinto de segurança e saí da garagem da base sem pressa. Trânsito vazio, semáforos piscando amarelo, ruas desertas, com um cachorro vira-lata fuçando lixo. Até aqui tudo normal. Até aqui eu era apenas um perito cansado indo fazer mais um atendimento. Foi só quando eu olhei o código do chamado no tablet, aquele modelo pesado que a gente usava para registrar entrada e saída de ocorrência, que algo me arrancou do piloto automático. O caso já aparecia como encerrado antes mesmo de eu sair da base. Status: concluído. Horário de finalização: 02h09. Eu pisquei, achando que era erro de sincronia do sistema. Essas coisas acontecem.
Servidor lento, bug de interface, técnico digitando errado. Mas quando eu rolei, até lá para baixo, vi o detalhe mais sutil e mais absurdo. Um número de lacre já reservado para uma amostra que eu ainda não tinha coletado. Lacre 4A 77708-2016. Eu olhei para o rolo de lacres na mala. Peguei a ponta, desenrolei uns 5, conferindo a sequência. O último que eu tinha usado na ocorrência anterior era o 4A7701-2016. O próximo disponível deveria ser o 7702. Mas ali, na tela do tablet, já constava o 77708, vinculado a uma amostra de resíduo orgânico coletada em 16/08/2016 a 03/04. 3h04 da manhã, dali a 40 minutos. Eu senti aquela pontada no estômago que não é medo, é só o corpo percebendo que algo não se encaixa. Fechei o tablet, respirei fundo, liguei o limpador de para-brisa e segui. Cheguei no prédio às 02h51. A fachada era daquelas dos anos 70. Pastilha cinza e bege, grade de ferro na portaria, interfone analógico. 2 PMs estavam na calçada, fumando e conversando baixo. Reconheci um deles, Cabo Reis, veterano, tipo que não se assusta fácil. E aí, Marcelo, tranquilo? Depende. O que vocês viram? Nada demais. Porteiro achou estranho o cara não responder interfone há 3 dias. Síndica autorizou o arrombamento. Entramos, estava lá no sofá, frio. Sinais de violência? Nenhum. Parece overdose, sei lá. Frasco de remédio aberto, copo no chão. Acenei e entrei. O porteiro, um senhor de uns 60 anos, magro, camisa xadrez para dentro da calça, me recebeu com o olhar de quem já viu briga de casal. Despejo, gente sendo carregada de maca. Ele não falou muito. Só apertou o botão do elevador e disse: 8º andar, porta aberta. O elevador era daqueles com porta sanfonada de metal, barulhento, cheiro de óleo de máquina e mofo. Subiu devagar, rangendo a cada andar. Eu aproveitei para calçar. As luvas ainda dentro da cabine, sentindo o látex esticar nos dedos. Quando a porta se abriu no 8º, eu vi a síndica encostada na parede do corredor. Mulher de meia-idade, cabelo curto, blusa de moletom, chinelo de dedo. Ela falava baixo no celular. Desligou quando me viu. Perito? Sim, Marcelo. A senhora entrou no apartamento? Só até a sala. Não mexia em nada. Conhecia o morador? Pouco. Henrique, quieto, pagava tudo em dia, nunca deu problema. Eu entrei. O apartamento era pequeno, desses de 2 quartos adaptados. Piso de taco desgastado. Sofá bege de canto, mesa de centro com tampo de vidro. Estante com livros alinhados. A luz da cozinha piscava. Lâmpada fluorescente velha, daquelas que fazem um zumbido fino antes de acender de vez. O ventilador de teto girava torto, fazendo um rangido ritmado que, anos depois, ainda me visita no silêncio. A primeira coisa que me chamou a atenção não foi o corpo, foi o cheiro, ou melhor, a falta dele. Corpo humano em decomposição inicial tem um cheiro muito específico, adocicado, metálico, com um toque de amônia. Depois de 3 dias, mesmo num apartamento fechado, alguma coisa já deveria estar no ar. Mas ali só tinha cheiro de mofo e amaciante barato. Nada orgânico, nada vivo. Eu liguei a lanterna de cabeça e comecei o protocolo. Fotografei a porta, fechadura intacta, batente sem marca. Fotografei a sala, móveis no lugar, nenhum sinal de luta. Fotografei a cozinha, pia vazia, fogão limpo, lixeira com um saco plástico quase vazio. E então eu fotografei o corpo. Henrique Luiz Saldanha, 34 anos, segundo a identidade que o PM tinha anotado. Estava no sofá, de lado, braço esquerdo caído, perna direita levemente dobrada. Vestia calça jeans e camisa social azul clara. Pés descalços. Um copo vazio no chão, ao lado do pé do sofá. Um frasco de medicamento aberto na mesa de centro, clonazepam 2 mg. Tudo parecia banal. Tudo parecia resolvido antes mesmo de eu começar. Mas quando eu me ajoelhei ao lado do corpo, com a lanterna apontada para o rosto dele, senti de novo aquela pontada. O rosto era comum demais,
traços regulares, barba feita, cabelo curto, bem cortado, sem marcas, sem cicatrizes, sem imperfeições. Como se alguém tivesse desenhado um homem médio com régua. Eu toquei a pele do pescoço para verificar temperatura fria, mas não tinha a textura de pele morta, não tinha a rigidez inicial, não tinha a lividez esperada. Chamei o fotógrafo técnico, Bruno, rapaz de uns 30 anos, sempre com fone de ouvido pendurado no pescoço. Chamei o papiloscopista, Augusto, cinquentão, mãos firmes, nunca falha. Eles chegaram em silêncio, montaram os equipamentos, começaram o trabalho. Eu pedi o protocolo padrão: impressões digitais, amostras de unha, suave oral, coleta do frasco, do copo, dos resíduos. E foi aí que eu vi o Augusto parar. Ele estava com o rolo de tinta e a ficha datiloscópica, pressionando o polegar direito do Henrique. Repetiu o movimento. De novo. E de novo. Marcelos, vem ver isso. Eu me aproximei. Ele girou a ficha para eu ver. A impressão estava ali, sim, mas era vaga, borrada, como se as papilas dérmicas fossem rasas demais para deixar desenho claro. Pele ressecada? Eu sugeri sem acreditar. Não, tá macia, só não tem relevo. É como se... Ele não terminou a frase, porque terminar seria admitir que aquilo não fazia sentido. Eu lacrei as amostras em silêncio, enchi os envelopes, colei as etiquetas, e quando peguei o rolo de lacres da mala, senti o estômago gelar. O próximo lacre da sequência era o 4A7CSE-U8-2016. Exatamente o número que já estava reservado no tablet. Exatamente o número que eu ainda não deveria ter usado. Lacrei o envelope de unhas e resíduos com ele. Fotografei. Anotei. E saí daquele apartamento com a sensação de que eu não tinha investigado um crime. Eu tinha confirmado um roteiro que alguém já tinha escrito. Quem trabalha em local aprende a perceber quando uma casa perde a respiração. Não é coisa de sensitivo, de médium, de gente que acredita em energia. É técnico. É a diferença entre um apartamento onde alguém acabou de sair para comprar pão e um apartamento onde alguém morreu sozinho. O ar fica diferente. O silêncio pesa, tem uma camada de abandono que gruda nas paredes. Mas naquele apartamento do Henrique, a sensação era outra. Não era abandono. Era encenação. Eu voltei 2 vezes naquela mesma semana. Oficialmente para complementar fotos e refazer medições que ficaram imprecisas. Na prática, porque algo me incomodava, como dor de dente. Aquele tipo de incômodo que você tenta ignorar, mas que volta sempre, latejando, exigindo atenção. Na segunda visita eu fui sozinho, sem PM, sem fotógrafo, sem papiloscopista. Só eu, a mala e a lanterna. O síndico autorizou a entrada com um olhar cansado, como se já esperasse que eu fosse voltar. Eu subi de novo naquele elevador rangente, calcei as luvas ainda no corredor e empurrei a porta. Tudo estava exatamente como eu tinha deixado. Tudo. E isso por si só já era errado. Apartamento de crime costuma ser mexido, parente procurando documento, vizinho curioso dando uma olhada. Até o vento que entra pela janela muda alguma coisa. Papel cai, cortina se move, poeira se redistribui. Mas ali, nada. As marcas de pés que eu tinha registrado na primeira visita continuavam no mesmo lugar. A poeira nos móveis estava uniforme, como se tivesse sido distribuída de propósito e não acumulada com o tempo. Eu passei a lanterna pelos cantos. Procurei cabelo, fibra, farelo de pele morta. Encontrei quase nada. E quase nada em perícia é mais suspeito do que sangue na parede, porque gente viva solta rastro o tempo todo. A gente descama, transpira, perde fio de cabelo, deixa oleosidade nas coisas que toca. É impossível passar 3 dias num apartamento sem deixar nada. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Dentro, uma garrafa de água pela metade, um pote de requeijão fechado, 3 maçãs. Nenhum cheiro forte, nenhum alimento vencido. Como se aquilo fosse só um cenário montado para parecer que alguém morava ali. Abri os armários, pratos brancos, todos iguais, copos de vidro, sem marca de uso, panelas que pareciam nunca terem ido ao fogo,
Tudo limpo demais, tudo novo demais, tudo genérico. Voltei para a sala. Me ajoelhei ao lado do sofá, onde o corpo tinha sido encontrado. Passei a mão no estofado. Liso, sem marca de corpo, sem aquela depressão que fica quando alguém passa horas sentado no mesmo lugar. Eu já tinha visto suicidas que ficaram dias no sofá antes de morrer. O tecido guarda o peso, a forma, o suor. Ali nada. Peguei a ficha de identificação que o PM tinha preenchido. Henrique Luiz Saldanha, CPF, RG, data de nascimento. Endereço registrado no documento batia com o apartamento. Mas não havia nada pessoal. Nenhuma foto na estante, nenhum bilhete de geladeira, nenhum recibo amassado de farmácia, nenhum cartão de visita esquecido. Gente que mora sozinha costuma deixar vestígio de solidão. Conta atrasada, pizza congelada no freezer, remédio para dormir no criado mudo, revista velha, controle remoto ceboso. Mas ali era como se o Henrique tivesse sido colocado naquele apartamento só o tempo suficiente para morrer. Eu me levantei, senti o joelho estalar, a idade cobrando, e fui até o quarto. Cama de solteiro arrumada, lençol branco esticado, travesseiro sem marca de cabeça, guarda-roupa com 4 camisas sociais, 3 calças jeans, cuecas brancas ainda na embalagem. Sem roupa suja, sem cheiro de gente, sem nada que dissesse, eu moro aqui. No banheiro, a mesma coisa. Sabonete novo, shampoo genérico, escova de dente seca, toalha dobrada, sem uso. Eu abri o armário do espelho. Desodorante, lâmina de barbear descartável, pasta de dente. E então eu vi algo que me fez parar. Uma caixa de Band-Aid aberta, com 3 unidades faltando. Eu peguei a caixa, virei e procurei data de validade. Tudo certo, mas Band-Aid é coisa que a gente usa quando machuca. E machucado deixa rastro. Sangue no lixo, algodão sujo, papel higiênico com mancha. Olhei para o lixo do banheiro, vazio. Saco plástico novo, voltei para a sala, sentei no sofá, exatamente onde o corpo estava, e fechei os olhos. Tentei sentir, tentei imaginar, tentei reconstituir. Um homem de 34 anos, sozinho, toma clonazepam demais. Acidental ou intencional, tanto faz. Ele senta no sofá, bebe água. O remédio faz efeito. Ele deita, para de respirar. Fica ali por 3 dias. Onde está o suor? Onde está a saliva? Onde está o xixi que o corpo solta quando os músculos relaxam? Onde está o cheiro? Eu já atendi morte por overdose dezenas de vezes. Sei como é. O corpo não morre bonito. O corpo vaza. Mas ali nada vazou. Peguei o celular e liguei para o Augusto. Ele atendeu no 3º toque, voz rouca de sono. Marcelo? Que horas são? Augusto, aquelas digitais do Henrique. Você guardou a ficha? Silêncio do outro lado. Depois um suspiro. Guardei, mas Marcelo, eu não consegui mandar para o banco. A qualidade estava ruim demais. Ruim como? Borrada. Sem cristas definidas. Parecia, sei lá, parecia impressão de luva. Mas a pele estava macia, você mesmo disse. Tava. Eu sei, não faz sentido. Eu agradeço e desliguei. Sentei ali mais alguns minutos, olhando para a porta de entrada. Sem arrombamento, sem marca de chave forçada. Henrique entrou sozinho, ou alguém entrou com ele, ou algo entrou com ele. Antes de sair, fiz uma última coisa. Peguei a camisa do corpo, que já tinha sido recolhida e guardada num saco de evidências, e examinei o rasgo no ombro. Rasgo limpo, tecido rasgado, como se alguém tivesse puxado com força. Mas a pele embaixo, que eu tinha visto no IML, estava intacta, sem arranhão, sem hematoma, sem vermelhidão. Tecido rasga, pele acusa, sempre. Nem que seja um arranhão mínimo, porque a pele é viva, a pele reage, a não ser que a pele não seja ali viva. Saí do apartamento com a sensação de que eu não estava investigando um homem, estava investigando um boneco, um molde, uma coisa que foi feita para parecer gente o suficiente para enganar os olhos, mas não para enganar quem olha de perto. Desci de elevador em silêncio. O porteiro me viu sair e acenou sem perguntar nada.
Eu entrei no pálio, liguei o motor, ajeitei o retrovisor e vi, refletido no vidro, o apartamento do 8º andar. A janela da sala, a cortina fechada. Só que por um segundo, juro por Deus, foi só um segundo, eu vi a cortina se mover, como se alguém tivesse acabado de sair de trás dela. Pisquei. Olhei de novo. Nada. Saí dali dirigindo devagar, as mãos suadas dentro das luvas que eu tinha esquecido de tirar. E pela primeira vez em 24 anos de carreira, eu senti medo de voltar. Não medo de bandido, não medo de tiroteio, não medo de corpo podre. Medo de uma coisa que eu não conseguia nomear, mas que estava ali, naquele apartamento vazio, esperando para ver se eu ia entender. E a pior parte é que eu acho que entendi. O envelope pardo chegou na minha mesa numa terça-feira chuvosa, 3 semanas depois da coleta. Protocolo interno sem remetente visível, só o carimbo do Laboratório Central de Toxicologia e Histopatologia. Eu abri com a espátula, como sempre fiz, e tirei as folhas grampeadas. Laudo toxicológico inconclusivo. Laudo histopatológico, aguardando revisão. Análise de Hareisat em processamento. Peguei o telefone fixo, daqueles velhos com fio enrolado, e liguei direto para o laboratório. Atendeu a doutora Flávia, patologista que eu conhecia há anos. Voz firme, didática, zero paciência para enrolação. Marcelo, eu estava esperando sua ligação. Flávia, o laudo do Henrique Saldanha tá vago demais. Que história é essa de inconclusivo? Ela demorou para responder. Ouvi o barulho de papéis do outro lado, como se ela estivesse procurando as palavras certas. Marcelo, você viu o corpo pessoalmente, né? Vi. Por quê? Porque eu preciso te falar uma coisa que não vai entrar no relatório oficial. Você pode vir aqui? Meia hora depois eu estava no subsolo do IC, onde ficam os laboratórios. Cheiro de formol, luz branca de LED, silêncio quebrado só pelo zumbido do ar-condicionado. A doutora Flávia me esperava numa sala pequena, com um microscópio ligado e lâminas espalhadas na bancada. Ela não perdeu tempo. Senta e me escuta sem interromper. Sentei. Ela ajustou o microscópio e me fez olhar. Isso é tecido cutâneo do ombro, região do rasgo na camisa. Olhei. Vi células, fibras, nada que eu entendesse de verdade, mas que parecia normal. E agora olha isso. Ela trocou a lâmina, ajustou o foco. Isso é tecido cutâneo de um caso comum. Homem de 40 anos, morte natural. Olha a disposição das fibras, olha como é bagunçado, irregular, como o corpo humano é. Olhei de novo. Realmente parecia diferente, mais orgânico, mais vivo. Agora volta para o Henrique. Voltei, e aí eu vi o que ela queria que eu visse. As fibras eram organizadas demais, alinhadas, geométricas, como se tivessem sido desenhadas. Flávia, o que é isso? Ela cruzou os braços e encostou na bancada. Eu não sei, mas não é natural, não é corpo humano criado por células que se dividiram de forma aleatória durante 34 anos. É corpo que foi montado. Montado como? Eu não disse que eu sei, eu disse que não é natural. Ela pegou outra folha, uma impressão de exame de sangue. Olha os resultados da toxicologia, sem degradação, sem hemólise, sem sinais de armazenamento inadequado. Parece amostra de livro didático. Parece amostra controle. Então você está dizendo que o sangue é falso? Eu estou dizendo que o sangue é perfeito demais. E sangue humano nunca é perfeito. Ela me olhou nos olhos como quem entrega um peso. Marcelo, eu trabalho aqui há 18 anos. Já vi de tudo. Mas isso eu não consigo classificar. E o pior, meu chefe pediu para eu reescrever o laudo como material inadequado para análise. Pediu para eu arquivar as lâminas. Pediu para eu esquecer. Saí do laboratório com mais perguntas do que respostas. No caminho de volta para a sala, peguei meu celular e liguei para o setor de identificação civil. Pedi para falar com a Joana, técnica que cuida do banco de dados de impressões digitais. Joana, preciso de um favor. Aquele caso do Henrique Saldanha, Vila Prudente. Conseguiu algum match no sistema? Ah, Marcelo, então, sobre isso. Ela abaixou a voz.
Eu rodei o perfil 3 vezes e voltou uma coisa estranha. Estranha como? Compatibilidade parcial com um registro antigo, 1998. Paraná. Nome: Henrique Luiz Saldanha. Data de nascimento: mesma. Senti o estômago gelar. Joana, isso significa que ele já foi identificado antes? Significa, mas tem um problema. O cara do Paraná foi dado como morto em 2001. Atropelamento. Corpo identificado pela família. Sepultado. Então, o que eu investiguei era... Eu não sei. Mas o sistema apontou compatibilidade de 87%. Isso não acontece, a não ser que seja gêmeo idêntico. Ou... sei lá. Desliguei. Fiquei parado no corredor, olhando para o nada. Um homem morto em 2001, reaparecendo em 2016, com o mesmo nome, a mesma digital, o mesmo rosto. Voltei para a sala, liguei o computador da perícia e comecei a puxar tudo o que eu conseguia sobre Henrique Luiz Saldanha. Documentos. Em dia. CPF ativo. RG emitido em São Paulo 2013. Conta de luz paga até o mês anterior. Contrato de aluguel assinado em 2015. Tudo certinho. Tudo em ordem. Mas quando eu fui mais fundo, a história desmoronou. Nenhum registro escolar, nenhum histórico médico, nenhuma internação, nenhuma consulta, nenhum prontuário em posto de saúde, hospital, clínica, nem sequer vacina de campanha. 34 anos de vida sem nunca ter ido ao médico, sem nunca ter quebrado um osso, sem nunca ter feito exame de sangue. Procurei por emprego. Analista de sistemas, dizia o porteiro. Mas não havia registro em carteira de trabalho, nenhum vínculo empregatício, nenhum imposto de renda declarado, nenhum olerite. Liguei para a empresa que supostamente o empregava, nome que eu achei num cartão de visita dentro do apartamento. Atendeu uma secretária. Bom dia, gostaria de confirmar se um funcionário trabalha aí. Henrique Luiz Saldanha. Um momento. Esperei. Música de espera. Ela voltou. Senhor, não temos nenhum Henrique registrado. Tem certeza? Analista de sistemas? Certeza, verifiquei todos os setores. Desliguei. Olhei para a lista de números que eu tinha anotado. Número de celular do Henrique, que constava na ficha do PM. Liguei. Caiu direto na caixa postal. Voz genérica, masculina, sem personalização. Tentei contato com a família. Não havia. Não havia tios, primos, pais, irmãos, nenhum parente listado em nenhum documento, nenhum contato de emergência. Fui atrás de amigos. Vizinhos disseram que ele era quieto, educado, mas nunca viam ninguém visitando. Porteiro confirmou. Nunca recebeu encomenda, nunca recebeu visita, nunca teve correspondência além de conta. E então eu fiz o que eu mais temia. Pedi acesso às câmeras de segurança do condomínio. O síndico me passou o pendrive com as gravações dos últimos 30 dias. Levei para casa. Pluguei no notebook. Abri os arquivos. Havia sim registros do Henrique entrando no prédio. Sempre sozinho. Sempre com a mesma roupa. Calça jeans, camisa social, mochila preta. Mas todo o frame que mostrava o rosto dele de forma clara tinha uma falha. Não era glitch. Não era interferência. Era um corte limpo. A imagem congelava. O timestamp pulava. 3 segundos perdidos. E quando voltava, ele já tinha passado. Voltei. O vídeo. Assisti de novo. De novo. Sempre a mesma coisa. Como se algo, ou alguém, tivesse editado a gravação. Não para apagar, mas para esconder. Passei a noite toda naquilo. Café frio, olhos ardendo, Renata dormindo no quarto, eu sozinho na sala com o notebook no colo. E então eu entendi. A vida do Henrique Luiz Saldanha tinha sido montada, com capricho, com atenção ao detalhe. Documentos certos, endereço certo, histórico certo, mas sem lastro humano, sem as falhas, os erros, as marcas que uma vida real deixa. Era uma biografia de manual, uma identidade de catálogo, um personagem sem passado, sem futuro, sem corpo real. E a pergunta que me apavorou e que eu só consegui formular naquela noite, sozinho, com a casa silenciosa ao redor, foi simples. Se Henrique nunca existiu de verdade,
quem eu investiguei. E pior, o que ele era antes de virar Henrique. A palavra-chave naquela fase era sempre a mesma: normalizar. Começou na quarta semana. Reunião de rotina, sala pequena no segundo andar, mesa de fórmica riscada, café aguado em copinho de plástico. O delegado titular, Dr. Osvaldo, homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno que já viu dias melhores, abriu a pasta do caso Henrique Saldanha e olhou para mim por cima dos óculos de leitura. Marcelo, esse caso está demorando demais. Óbito suspeito comum não leva um mês para fechar. Doutor, os laudos voltaram com inconsistências. Preciso refazer algumas. Inconsistências ou dificuldades técnicas? Ele disse isso com um tom que eu conhecia. Não era pergunta, era sugestão. Doutor, o tecido cutâneo apresentou material degradado. Isso acontece. Reescreve o relatório técnico como amostra inadequada para análise conclusiva. Toxicologia inconclusiva. Causa mortes. Provável intoxicação medicamentosa. Arquiva. Olhei para ele. Ele segurou meu olhar. Marcelo, você tem 3.800 casos fechados. Você sabe como é. Nem tudo se resolve. Às vezes a gente faz o possível e segue em frente. Mas ele não estava falando como chefe cansado. Estava falando como alguém que recebeu orientação. E isso me gelou mais do que qualquer laudo impossível. Saí da reunião com a pasta debaixo do braço e a sensação de que eu tinha acabado de receber um aviso. Não explícito, não ameaçador, só firme. Nos dias seguintes, pequenas coisas começaram a desaparecer. Primeiro foi uma das lâminas histopatológicas que a doutora Flávia tinha separado para mim. Eu tinha guardado no armário de evidências, setor 4, prateleira B, envelope lacrado. Fui buscar. Não estava mais lá. Conferi o log de acesso. Nenhuma movimentação registrada. Depois foi o pendrive com as câmeras de segurança do condomínio. Eu tinha deixado trancado na gaveta da minha mesa, com chave que só eu tenho. Voltei do almoço. Gaveta aberta, pendrive sumido. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma explicação. Liguei para o síndico do prédio. Pedi uma cópia. Ele disse que o sistema de gravação tinha dado problema, que tiveram que formatar tudo, que não havia mais backup. Mas o senhor me passou as imagens há 2 semanas. Eu sei, mas agora não tem mais. Foi um problema técnico, desculpa. E ele desligou. Rápido demais. Como quem tem medo de falar mais do que deve. Voltei ao sistema interno de perícia para checar o andamento do caso. O número de protocolo que eu tinha anotado, 2016-08-IC-46782, não existia mais. Digitei de novo. Registro não encontrado. Conferi meu caderno de anotações, onde eu sempre copio à mão os dados principais. O número estava lá, na minha letra. Liguei para o suporte técnico. Deve ser erro de digitação. Tenta outro número. Não é erro. Eu tenho o protocolo anotado aqui. Então o caso foi arquivado e removido do sistema ativo. Removido? Em menos de um mês? Às vezes acontece. Pergunta para o seu superior. Desliguei. Sentei na cadeira, olhei para o teto, respirei fundo e percebi que estava sendo apagado. Não de forma violenta, de forma técnica, burocrática. Limpa. Fui até a sala da doutora Flávia. Bati na porta. Ela me viu e fez um gesto para eu entrar, mas o olhar dela estava diferente, cuidadoso. Flávia, as lâminas do Henrique. Cadê? Marcelo. Ela fechou a porta, abaixou a voz. Eu recebi ordem para incinerar todo o material. Ordem de quem? Da direção técnica. Disseram que houve contaminação no lote, que era protocolo de segurança. Contaminação? Flávia, você viu aquilo? Aquilo não era contaminação. Eu sei o que eu vi, mas eu também sei o que me mandaram fazer, e eu fiz. Ela me olhou com uma mistura de culpa e alívio, como quem escolheu a paz em vez da verdade. Marcelo, você tem família, você tem carreira, deixa isso para lá. Saí de lá sentindo o chão instável. Fui até a copa, peguei água, sentei num banquinho de plástico. O Bruno, o fotógrafo técnico, entrou, me viu, hesitou. E aí, Marcelo? Bruno, aquelas fotos do caso Vila Prudente, você guardou cópia?
Ele coçou a nuca. Cara, então, eu fui checar outro dia. O cartão da câmera deu erro. Corrompeu os arquivos. Todas as fotos? Todas. Bruno, você faz isso há quantos anos? Cartão não corrompe do nada. Ele não respondeu. Só olhou para o chão. Alguém te pediu para apagar, né? Ele levantou os olhos. E o jeito como ele me olhou, misto de medo e vergonha, me disse tudo. Voltei para a mesa, abri o computador. Comecei a digitar tudo o que eu lembrava, em documento Word, sem salvar em rede, só no HD local. Descrição do corpo, resultados dos laudos, números de lacre, datas, nomes, tudo. Trabalhei até tarde. Quando olhei para o relógio, já passava das 10 da noite. O andar estava vazio, só eu e o zumbido do ar-condicionado. Foi quando a porta da sala abriu. Entrou um homem que eu nunca tinha visto. Não era da perícia, não era da polícia. Terno discreto, cinza escuro, sem gravata. Crachá genérico pendurado no bolso, mas sem foto, só um código de barras. 40 e poucos anos, talvez. Rosto comum, cabelo curto, nada que chamasse atenção. Ele sentou na cadeira em frente à minha mesa sem pedir licença. Marcelo Henrique Paiva, 52 anos, 24 de carreira, casado com Renata, filha falecida em 2009, 3.817 casos fechados, reputação impecável. Senti o sangue gelar. Quem é você? Alguém que aprecia seu trabalho e que gostaria de evitar que você se machucasse. Machucar como? Ele inclinou a cabeça como quem avalia. O caso do Henrique Saldanha foi arquivado. Oficialmente, ele morreu de overdose acidental. Causa natural, sem indício de crime. Você fez o possível. Agora é hora de seguir em frente. Eu não sigo em frente com mentira. Mentira é uma palavra forte. Prefiro simplificação. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Mãos limpas, unhas aparadas. Marcelo, você é bom no que faz porque presta atenção aos detalhes. Mas às vezes, os detalhes não importam. Às vezes, o sistema precisa de uma versão que funcione. E a versão que funciona nesse caso é homem solitário, overdose acidental, sem crime, sem investigação adicional. E se eu não aceitar essa versão? Ele sorriu. Não foi um sorriso ameaçador. Foi pior. Foi um sorriso compreensivo. Você vai aceitar, porque você é inteligente, porque você sabe que lutar contra o inevitável só traz desgaste, e porque no fundo você já sabe que não vai conseguir provar nada. Ele se levantou. Seus colegas já esqueceram os detalhes. Os laudos foram revisados, as amostras descartadas, os arquivos digitais corrigidos. Você pode continuar tentando, claro, mas vai fazer isso sozinho, e eventualmente vão sugerir que você tire uma licença, por estresse, por burnout, coisa comum em perito com tanto tempo de estrada. Ele ajeitou o paletó. Ou você pode aceitar que, às vezes, existem coisas que a perícia não alcança. E seguir sua vida, com saúde, com emprego, com paz. Saiu sem olhar para trás. Fiquei sentado ali, sozinho, com o documento Word aberto na tela. Li o que eu tinha escrito. Detalhes, datas, evidências. E entendi que tudo aquilo não valia nada sem as provas físicas, sem os laudos, sem as fotos, sem as testemunhas que agora esqueceram. Fechei o arquivo, não salvei. Na manhã seguinte pedi uma licença médica, 15 dias. Estresse ocupacional. O delegado assinou sem hesitar, quase com alívio. E eu entendi, com a clareza mais amarga da minha carreira, que eu tinha acabado de perder. Não para um criminoso, não para um erro técnico, para algo que controla os arquivos. E, se quiser, controla a gente. 2 semanas de licença médica. Acordar tarde, tomar café sem pressa, assistir televisão sem prestar atenção. Renata tentava conversar, perguntava se eu estava bem, se queria sair para caminhar. Eu respondia que sim, que estava só cansado, que ia melhorar. Mas de noite, quando ela dormia, eu voltava para o notebook. Abria navegadores anônimos, procurava casos parecidos, óbitos sem explicação, corpos sem histórico, identidades fabricadas. Encontrei rastros nada oficial.
Fóruns técnicos, grupos fechados de peritos, legistas, investigadores, gente que trabalha no bastidor e que de vez em quando desabafa onde acha que ninguém de fora vai ver. Um caso em Curitiba. Mulher encontrada morta em hotel, sem documento, sem digital no sistema, sem ninguém procurando, como se nunca tivesse existido. Investigação arquivada como indigente não identificada. Um caso em Recife. Homem esfaqueado em beco. Quantidade de sangue incompatível com os ferimentos. Testemunhas dizendo que viram, mas depois não tinham certeza. Câmeras de segurança falhando nos momentos-chave. Caso encerrado como homicídio sem autoria conhecida. Um caso em Campinas. Vítima de acidente de trânsito. Corpo recolhido, identificado, velado, sepultado. 3 semanas depois, a mesma pessoa aparece viva, andando na rua, comprando jornal. Família em choque. Polícia revisando tudo. Conclusão oficial. Erro de identificação. Mas como DNA bateu, digital bateu, foto bateu? O padrão não era a morte, era o apagamento. E eu percebi que não era só comigo, era com todo mundo que chegava perto demais. Novembro de 2016. Licença encerrada, mas eu ainda não tinha voltado ao trabalho. Pedi extensão por mais 15 dias. O médico do departamento assinou, mas com um olhar que dizia: não exagera. Foi num sábado, tarde. Renata tinha ido visitar a irmã. Eu saí de casa para fazer compras. Supermercado perto de casa, na zona leste desses de bairro, com corredor apertado, e promotor gritando oferta no megafone. Ar-condicionado alto, cheiro de pão saindo do forno, música instrumental genérica no som ambiente. Eu peguei um carrinho, comecei a andar sem pensar muito. Pão francês, café em pó, desinfetante de pinho, aquele cheiro que me lembra corredor de hospital e me acalma de um jeito estranho. Passei pela seção de frios, queijo, presunto, salame. Pensei em comprar mortadela para fazer sanduíche. E foi ali, entre as gôndolas refrigeradas e as pilhas de iogurte em promoção, que eu o vi. A mesma altura, o mesmo jeito de segurar o carrinho, a mesma nuca, limpa, o mesmo corte de cabelo, rente dos lados, um pouco mais comprido em cima. Henrique Luiz Saldanha, ou o que quer que fosse aquilo. Ele estava escolhendo presunto fatiado. Pegou uma bandeja, olhou o rótulo, colocou no carrinho. Movimento normal, tranquilo. Como qualquer pessoa fazendo compra de fim de semana. Eu parei. Senti a respiração travar. O barulho do supermercado sumiu. Ficou só o zumbido do freezer e o som do meu próprio coração batendo no ouvido. Ele virou o rosto e me olhou. Não foi parecido. Não foi cara que lembra. Foi ele. O mesmo rosto que eu tinha visto a 20 centímetros, quando conferi pupila e rigidez. O mesmo rosto que eu tinha fotografado, medido, documentado. O mesmo rosto que deveria estar num caixão lacrado, enterrado há meses. Mas ali estava ele, vivo, respirando, comprando presunto. Eu não corri, não gritei. Eu fui até ele como um homem exausto indo cumprir obrigação. Como perito convocado para confirmar o óbvio. Parei a 1 metro de distância. Ele não desviou o olhar. Não fingiu que não me conhecia. Só me olhou com uma calma que não existe em gente flagrada pela própria impossibilidade. Henrique Luiz Saldanha. Eu disse, o nome dele, precisei dizer, para ver se o mundo respondia, para ver se a realidade reagia. Ele inclinou levemente a cabeça, como quem confirma. Marcelo Henrique Paiva, perito criminal. 3.817 casos fechados. A voz era a mesma que eu imaginei quando li os documentos dele. Nem grave nem aguda, neutra, como locutor de aeroporto. Você tá morto. Ele sorriu. Não foi um sorriso cruel, foi quase educado. Depende da definição. Eu senti as pernas fraquejarem. Segurei no carrinho para não cair. Eu te investiguei, eu te fotografei, eu lacrei suas amostras. Você estava morto. Aquilo era uma forma temporária, uma instância. Instância? Um molde, uma estrutura que cumpre função e depois é descartada. Ele falou como quem explica procedimento técnico, como médico descrevendo o exame de rotina.
Marcelo, você é bom no que faz. Prestou atenção aos detalhes. Viu o que não deveria ver. E isso, de certa forma, fazia parte do processo. Processo? Que processo? Teste. Calibração, verificação de qualidade. Ele pegou outra bandeja de presunto. Comparou os preços. Às vezes, precisamos saber se nossos moldes estão convincentes o suficiente. Se passam pela perícia, se enganam os equipamentos, se as evidências resistem à análise técnica. Você foi uma amostra de controle. Senti a mesma coisa que senti quando identifiquei minha filha no IML, anos antes. Um vazio físico, uma certeza que quebra a estrutura do peito. Você não é humano. Ele não confirmou, nem negou. Só me olhou com aquela calma impossível. Humano é uma categoria útil, mas não é a única. Então o quê? O que você é? Algo que precisa parecer humano por tempo suficiente para cumprir certas funções. E depois, seguir adiante. Ele colocou a bandeja no carrinho, ajeitou uma embalagem de queijo que tinha caído. As evidências foram ajustadas. As memórias também. Você ficou consciente porque sua reação era parte do teste. Queríamos saber como um perito experiente reagiria ao impossível. E você reagiu como esperávamos. Tentou racionalizar, buscar explicação, manter a lógica. E agora? Você vai me apagar? Ele balançou a cabeça. Não. Você já aprendeu. Já entendeu que não pode lutar contra algo que controla os arquivos, contra algo que ajusta as provas, contra algo que, se quiser, ajusta as pessoas. Ele deu um passo para frente, não ameaçador, quase gentil. Meu conselho, Marcelo, é simples. Aceite a transferência para o interior. Aceite o trabalho administrativo. Aceite a paz pequena. Pare de procurar padrões onde o sistema já escolheu a versão final. E se eu não parar? Você vai, porque você é inteligente, porque você tem uma esposa que te ama, porque você ainda quer dormir à noite sem sentir que está sendo observado. Ele pegou o carrinho, deu um passo para trás. Você fez um bom trabalho, Marcelo. Sua atenção ao detalhe foi impressionante. Equipamento bem calibrado. E foi embora, andando devagar, virando o corredor, sumindo entre as prateleiras de macarrão e molho de tomate. Eu fiquei parado ali, mãos tremendo, pernas fracas, gente passando ao meu redor, pegando compras, vivendo vidas normais. E eu entendi que tinha acabado. Não porque ele me ameaçou, mas porque ele me mostrou que a luta era inútil, que eu nunca teria provas, que eu nunca seria acreditado, que o sistema, seja lá o que fosse, era maior, mais antigo, mais organizado do que qualquer perícia. Abandonei o carrinho ali mesmo, saí do supermercado, entrei no carro, sentei com as mãos no volante, olhando para a rua vazia, e chorei, não de medo, de derrota. Na segunda-feira seguinte, pedi transferência, trabalho administrativo, interior, longe de local, longe de corpo, longe de provas que mentem. O delegado assinou sem perguntar, quase com alívio. Em janeiro de 2017, eu estava em Itapetininga, mesa de escritório, computador velho, café com bolacha, longe de tudo que eu conhecia, longe de tudo que eu tinha visto e, principalmente, longe de tudo que eu não conseguia esquecer. Hoje minha rotina é simples. Acordo às 6 da manhã, mesmo sem despertador. O corpo aprendeu. Tomo banho frio, a água quente me lembra formol e látex. Preparo o café coado, devagar, sentindo o cheiro subir junto com a fumaça. Pão com manteiga. Às vezes ovo frito. Nada que exija decisão. Moro. Numa casa pequena em Itapetininga, interior de São Paulo. 3 cômodos, quintal com grama que eu aparo todo sábado, portão de ferro que range quando abre. Bairro tranquilo, desses onde os vizinhos falam de chuva, de preço de carne, de filho que passou no vestibular. Gente que vive sem precisar olhar por cima do ombro. Eu deveria estar melhor. E, em alguns dias, eu quase acredito que estou. Trabalho numa sala administrativa do fórum. Arquivo morto, na verdade. Organizo processos antigos, protocolo documentos. Atendo o telefone quando alguém liga procurando certidão de década passada. Nada que exija perícia. Nada que me
Coloque perto de corpo de sangue de lacre numerado. Renata veio comigo. Não porque quis, porque não tinha mais escolha. O casamento já estava quebrado antes da transferência, mas ela é daquelas mulheres que não abandonam. Ela cozinha, limpa, assiste novela e me olha de longe como quem cuida de doente que não vai melhorar. A gente não fala do caso, a gente não fala de muita coisa, mas eu nunca me livrei daquele agosto de 2016. Às vezes, no mercado, eu evito o corredor de frios, mas às vezes esqueço. Eu olho para rostos nas filas e procuro o perfeito demais, a simetria que incomoda, o rosto que parece ter sido desenhado com régua. E quando vejo alguém assim, eu desvio. Mudo de corredor, finjo que esqueci alguma coisa. Eu reparo em mãos, não por mania, por instinto. Quando alguém me entrega documento, eu olho para os dedos, procurando o que não deveria procurar. Papilas muito rasas, pele lisa demais, ausência de imperfeição. Ainda não vi de novo, mas sei que se ver vou reconhecer. Durmo com portas trancadas, janelas fechadas, não por paranoia de assalto, por uma sensação antiga de que certas pessoas, certas coisas, não entram pela porta, entram pela falha, pelo descuido, pelo momento em que você baixa a guarda e acha que o mundo é só o que você vê. Acordo no meio da noite com o som de zíper de saco plástico, aquele som metálico, fino, que você ouve quando fecha corpo em maca. Fico parado no escuro, tentando localizar de onde vem. Mas é só memória. É só o cérebro repassando o arquivo velho. Às vezes sonho com o apartamento. Sempre o mesmo sonho. Eu entro, faço a perícia, lacro as amostras. Mas quando vou sair, a porta não abre. Tento a janela trancada. E ouço, vindo do quarto, o som de alguém respirando. Devagar, ritmado. Acordo suado, com o coração disparado, procurando Renata no escuro só para ter certeza de que eu não estou sozinho. Eu parei de contar essas coisas para ela. Parei de contar para o terapeuta também. Porque a reação era sempre a mesma. Trauma, estresse pós-traumático, burnout. Culpa da filha que morreu misturada com culpa de não ter salvado ninguém. Como se fosse só isso. Como se o impossível pudesse ser explicado por cansaço. Tem dias em que eu penso em voltar, não para a capital, não para a perícia, mas para investigar por conta própria, procurar outros casos, outros Henriques, outros moldes, juntar gente que viu e não foi acreditada, montar um dossiê, tentar provar. Mas aí eu lembro do homem de terno cinza, lembro da voz dele. Você vai aceitar porque é inteligente. E eu lembro do Henrique no supermercado, me olhando com aquela calma educada, me chamando de equipamento bem calibrado. E eu entendo que não adianta. Porque eu lutaria contra quê? Contra quem? Contra algo que controla arquivo, ajusta a memória, apaga a prova? Contra algo que, se quiser, faz você mesmo duvidar do que viu? Então eu vivo. Acordo, trabalho, volto para casa, janto, assisto o jornal, durmo. Rotina pequena, segura, invisível. Mas eu nunca mais fui o mesmo. Tem uma coisa que mudou em mim, e que eu percebo quando alguém me conta alguma história estranha. Experiência de quase morte. Médico que jurou que o paciente tinha morrido, mas ele voltou. Gente que viu parente morto andando na rua. Criança falando de amigo invisível que sabe coisas que não deveria saber. Antes, eu ouvia e pensava. Coincidência, erro de percepção, cansaço. Agora, eu escuto de verdade, porque eu sei que o mundo tem camadas. E que a perícia, por melhor que seja, só alcança a primeira. Você que está ouvindo isso agora, me responde com honestidade. Você já perdeu minutos inteiros de memória em hospital ou velório? Daqueles buracos onde você sabe que estava lá, mas não lembra o que aconteceu, como se alguém tivesse cortado a fita? Já teve certeza, certeza mesmo, não impressão, de que viu uma pessoa morta andando na rua dias depois do enterro? Já percebeu um detalhe num documento, uma data, um carimbo, uma assinatura, que depois, quando você voltou a olhar, tinha mudado? Já sentiu que alguém sabia demais sobre você sem nunca ter te conhecido? Sabia teu nome, teu endereço, tua rotina, como se tivesse lido teu arquivo? Já voltou de uma estrada à noite sozinho e teve a sensação de que passou por um lugar que não existe no mapa?
Ou que o tempo ficou estranho e você perdeu meia hora sem perceber? Se alguma dessas coisas encostou em você, comenta. Escreve tua história, porque tem muita gente adulta, com mais de 40, 50, 60 anos, carregando isso em silêncio. Achando que enlouqueceu, achando que foi cansaço, estresse, idade. Mas às vezes não é. Às vezes é só o mundo mostrando que ele é maior do que a gente quer acreditar. E se você se inscreve, eu prometo trazer outros relatos. Outros casos que eu ouvi, que eu li, que eu juntei nesses anos todos. Porque, sinceramente, eu não sei por quanto tempo eu vou conseguir gravar sem ser encontrado pelo mesmo apagamento que eu vi nos arquivos. Eu sei que eles sabem onde eu tô. Sei que, se quisessem, já teriam vindo. Mas acho que não precisa. Porque eu não sou mais ameaça. Eu sou só um perito aposentado vivendo no interior contando história que ninguém acredita. E talvez seja isso que eles querem. Que eu fique aqui falando pro vazio, porque testemunha que ninguém leva a sério é testemunha controlada. Mas eu vou continuar gravando. Vou continuar falando, porque tem gente que precisa saber que não tá sozinha, que não tá louca, que viu sim algo que não devia existir e que o impossível às vezes compra pão. Eu termino com uma frase simples, uma frase que eu repito quando quero lembrar que ainda sou real, que ainda sou eu, que ainda tenho nome e memória que ninguém apagou completamente. Nem tudo que parece humano pertence a este mundo. E se você viu algo que te fez duvidar da realidade, saiba, você não está sozinho. Eu vi também. E eu tô aqui, do outro lado dessa gravação, acreditando em você.